Os deputados apresentaram projetos de lei para a reforma do imposto de renda. O governo quer a expansão da faixa de isenção do IR para R$ 5.000 e a faixa intermediária, com alívio no imposto a ser pago para aqueles que pagam entre R$ 5.000 e R$ 7.000. E sobre isso a gente conversa agora com o tributarista Wesley Santiago, diretor da Macro Contabilidade e Consultoria. Wesley, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Fast News. Boa tarde, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir com esse tema tão importante. A tributação é alta e complexa aqui no Brasil, né? Essa reforma tende a deixar as coisas mais simples e também no meio de arrecadação que o governo precisa. Como é que você vê essa isenção aí nesse valor de R$ 5.000, que é uma promessa de campanha, né, do presidente Lula? Verdade. Bom, a gente sabe que a atualização da tabela do imposto de renda é uma medida muito importante, porque ela vem de uma defasagem histórica relevante, né? E é uma promessa de campanha do presidente Lula, e eu acredito que não só o governo, como os congressistas do PSOL que apresentaram essa proposta na última sexta-feira, assim como a oposição, também concordam que é necessário que haja uma atualização e o aumento aí da faixa de isenção. Agora, o ponto central desse debate é como que essa renúncia fiscal vai ser suprida nos cofres públicos, né? Qual que vai ser a contrapartida para que haja um equilíbrio fiscal e não aí o aumento do gasto público por parte do governo federal. E o que é que sustenta essa proposta? Como é que você vê, na sua opinião? Bom, os deputados do PSOL, eles alegaram que a medida seria ali aumentar a faixa de isenção para quem ganha até 5.000, aumentar também de 5 para 8 faixas a tributação, saindo ali de 7,5% para até 35%, tá? E também avançar numa medida de tributação de dividendos, né? Que seria bem alinhada ali ao que propôs o governo, que foi já citado pelo ministro Fernando Haddad, do imposto mínimo efetivo. Então, a ideia seria, tanto do governo como dos congressistas do PSOL, tributar ali dividendos que hoje no Brasil são isentos. Está aqui conosco também o Rodolfo Marez, ele que vai participar dessa análise aí sobre a reforma tributária. Você, Rodolfo, sua pergunta. Boa tarde, Wesley. A minha pergunta é direta e sem mimimi para você, porque a população brasileira quer saber. Nós estamos no 3º ano de mandato do governo Lula e essa foi uma bandeira de campanha eleitoral em 2022. Por que, de fato, isso não aconteceu até agora? Por que as pessoas que ganham até R$ 5.000 não foram isentadas do imposto de renda até agora? Bom, essa é uma pergunta bem direta, Rodolfo, e acho que deveria ser também questionada ao governo federal. Mas a minha visão é que o governo ele tem alguns princípios de aumento de gastos importantes que desequilibram ali, principalmente as contas públicas. Como a gente pôde ver, historicamente, a gente tem vindo de um déficit primário, né? O último superávit foi em 2022, se não me engano. Então, o governo realmente não tem orçamento para fazer isso. Seria necessário, então, 2 pontos, ou aumentar a arrecadação, ou a gente ter ali um equilíbrio, um corte de gastos efetivos que pudesse justificar essa renúncia fiscal que visa ali redistribuir renda e atingir ali os menos desfavorecidos economicamente falando. Obviamente, o corte de gastos seria o melhor para a economia e também para o país, né? Wesley, eu te pergunto agora sobre distorções ou injustiças que toda essa reforma poderia trazer aí. Como é que você vê isso? O que eu vejo é o seguinte, se essa reforma ela trazer ali uma isenção para até 5.000 e tiver uma renúncia fiscal importante, a gente está falando de algo que o governo estima em cerca de 35 bilhões de reais ao ano. E o governo seguir com a medida do imposto único efetivo, isso vai trazer porque os investidores, os empresários, avaliem se o custo Brasil ainda é vantajoso, se importa ainda eu reinvestir no Brasil ou olhar outros cenários fora do nosso país, o que pode aí ocasionar uma fuga de investimento, uma fuga de capital. Então, é algo que pode ter um impacto maior da contribuição da alíquota mínima efetiva e também da isenção do imposto de renda.
Então, por isso que eu acho que essa medida vai ser muito debatida, né, entre o governo, os congressistas que apoiam o governo e a oposição. Eu acho que é importante a gente avaliar o cenário macro para que, de fato, a gente tenha algo que não traga prejuízos ao Brasil. Rodolfo. Sim, nós temos um salário mínimo no Brasil que é um absurdo e que não acompanha, de fato, a relação do aumento de preços no Brasil. Nós estamos passando por uma das maiores dificuldades que a gente já passou. Economistas avançam seus pensamentos, dizendo que nos próximos 40 dias nós teremos a maior inflação do país. Como que você vê isso? Essa isenção do imposto de renda até 5 mil poderia ser elevada até quem ganha de 7 a 8 mil reais, tendo em vista que o nosso salário mínimo sofre demais para ter um aumento e o preço dos alimentos não condiz com aquilo que o brasileiro ganha? De fato, a gente tem visto a equação nas alturas e é sempre um desafio para o governo, né, tentar equilibrar essas contas públicas para que haja menos pressão aí quanto aos preços, né? Só que eu acho que é o papel do governo agora avaliar o momento oportuno de colocar as medidas e a aceitação disso por parte do Congresso, do mercado, né? E todo o impacto para a economia. Porque a gente sabe que o governo vem num momento em que a sua popularidade não está tão alta e essa é uma medida que pode ali trazer certa recuperação. Mas é importante avaliar também o impacto disso, porque se a gente não tiver uma contrapartida, seria uma renúncia fiscal que traria aí um aumento do déficit primário e, consequentemente, pode ocasionar em aumento ainda da inflação para o Brasil, para o povo brasileiro. Wesley Santiago, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Fast News. Tenha um bom domingo. Obrigado, Patrícia. Um ótimo domingo a todos vocês também.